Olá, tudo bem? Eu sou a Bárbara do Entre Consultoras e hoje a gente vai falar sobre capacitação em boas práticas de fabricação. Não sei se você sabe, mas é uma das exigências da vigilância sanitária que em todo estabelecimento que lida com alimentos, os funcionários sejam capacitados em boas práticas de fabricação. Essa exigência é muito importante porque imaginem quantas pessoas vão trabalhar pela primeira vez com alimentos e não têm noção nenhuma da parte de segurança e qualidade dos alimentos. Então, para isso, é obrigatório que toda empresa que lida com alimentos ela tenha assim a capacitação anual e também assim que o funcionário entra, né, para começar a trabalhar com a área de alimentos, beleza? Então, para isso, o que a gente precisa? Na RDC 216, a gente tem 8 tópicos que são obrigatórios a serem falados nessa capacitação. Então, seriam boas práticas de fabricação, microbiologia básica, perigos relacionados aos alimentos, contaminantes alimentares, hábitos de higiene pessoal e comportamento no trabalho, doenças transmitidas por alimentos, higiene de equipamentos, utensílios e instalações e manipulação higiênica dos alimentos e sua conservação. Então, esses são os tópicos exigidos para que sejam abordados nessa capacitação. Agora que a gente já sabe quais são os tópicos que a gente precisa abordar na capacitação, a gente tem que conhecer um pouco o nosso público. A forma como eu gosto de fazer a capacitação é conhecer, fazer a primeira visita no local e a partir dali eu vejo a necessidade, os pontos mais críticos que devem ser abordados. E aí sim eu trago para aquela empresa tudo de acordo com a realidade dela. Então não adianta, por exemplo, eu ir em um restaurante fazer uma capacitação baseada na capacitação que eu fiz em hotelaria. São realidades diferentes. Apesar das duas terem uma área de produção, de manipulação de alimentos, elas vivem realidades diferentes. Então o ideal é que ela seja até personalizada. Se você conseguir tirar fotos para colocar até na capacitação, é interessante, porque ali o funcionário vê com a realidade dele o que ele está fazendo de errado e a forma como deveria ser corretamente. Para começar, o ideal é que a gente explique o que seriam essas boas práticas. Então, ali a gente pega uma definição até técnica, mas de uma forma leiga, que a gente consiga trabalhar com o funcionário de uma forma que prenda a atenção dele. Outra coisa que eu gosto de fazer é trabalhar com slides, porque não fica só ali a Bárbara, por exemplo, falando com o funcionário. Ali eu mostro figuras, vídeos também, animações, onde eu consiga prender a atenção dele. Querendo ou não, o que a gente aborda na capacitação são assuntos um pouco chatos e na cabeça deles, eles já sabem sobre aquilo. Só que na verdade eles não conhecem tão a fundo. Então a gente precisa prender a atenção deles. Então, falando das boas práticas, o que seriam essas boas práticas, eu também preciso falar quais são os benefícios dessas boas práticas. A gente pode falar que tem um aumento na segurança no preparo dos alimentos, a tranquilidade para você e para sua equipe, redução de doenças de origem alimentar. Então, a gente tem várias formas, higienização de equipamentos. Então, assim, a gente tem várias formas de explicar quais são os benefícios dessas boas práticas. Porque se a gente chegar e falar assim, tem que fazer boas práticas, e boas práticas que é uma medida que deve ser adotada pelas indústrias de alimentos, enfim, fica muito técnico. Eu preciso mostrar para ele sentir na prática o que seria. Beleza, me fala aí então quais seriam esses benefícios. E ali eu abordo alguns benefícios. Depois a gente passa para a parte de micro-organismos, ali onde pede microbiologia básica, a gente precisa falar um pouco sobre os micro-organismos que são vírus, bactérias e fungos. Então ali, o que seriam os micro-organismos? O que seria a bactéria, o fungo, o vírus? O que seriam esses micro-organismos? Ele se explica, como que eles se multiplicam, precisa o que? De nutriente, umidade, temperatura inadequada, o que seria temperatura inadequada? Eu começo a falar um pouco da bactéria, o que seria a bactéria? Poxa, a bactéria, ela pode ser benéfica ou maléfica, ela pode causar doenças, ela também pode ter benefícios, como por exemplo, tem o kefir hoje, né? Que na minha época, até brinco, na minha época, quando eu era criança, minha mãe falava que era o bichinho.
Então, o que seria a bactéria? Por que tem do bem? Por que tem do mal, né? As patogênicas, como seria, como funcionaria mais ou menos a bactéria ali no nosso organismo, sempre lembrando de uma forma mais leiga. Você não vai falar mentira, você não vai deixar de falar alguma coisa, mas a linguagem ser mais fácil, a gente tem que ter didática para conversar. Muitos funcionários, eles nem têm ensino médio ou básico, então a gente realmente precisa desse apoio na hora de explicar. A gente precisa também estudar, né? Eu falo, a gente está sempre estudando. E ali a gente vai falar dos fungos. Os fungos variam de tamanho. Mostra uma imagem de um pão mofado. O que seria um fungo? Pergunta o que ele faria se o pão tivesse mofado, se ele ia cortar no meio, se ia descartar tudo. O que você aconselha que deve ser feito? Os vírus, qual é a medida que a gente deve ter para eliminar os vírus? Então ali a gente fala da higiene pessoal, foca bastante na higiene pessoal. A gente vai falar de doenças transmitidas por alimentos. O que seriam doenças transmitidas por alimentos? Quais são os sintomas? Você já deve ter tido alguma doença transmitida por alimentos. Você já sentiu vômito, febre, diarreia, dor de cabeça? Algum sintoma após comer um alimento ou um tempo depois também, porque nem todo alimento ele vai ter uma reação na hora. A contaminação, então ali a gente vai ter, eu vou falar aqui para vocês de uma forma geral da contaminação, mas a gente tem alguns tipos de contaminação. A gente tem o que? Contaminação física. O que seria uma contaminação física? É um fio de cabelo, é um parafuso, é uma unha. Também tem a contaminação o que? Química. Que essa contaminação química são o que? São os produtos químicos, pode ser álcool, detergente. A contaminação cruzada, que é a passagem de sujidade de um lugar onde o objeto contaminado está para outro que agora estava limpo. Então, a gente contaminou aquela tábua, por exemplo, né? Quando a gente usa, a gente acabou de cortar carne na tábua e aí agora a gente vai cortar a alface, a gente tem que higienizar aquela tábua, tem que explicar isso para eles. Tem a contaminação microbiológica, aquela que a gente não enxerga. Mas aí seria o que? Justamente o que a gente falou, que são as bactérias, os fungos, os vírus, né? E explicar também o seguinte, a gente não consegue ter um lugar 100% seguro, até porque o maior veículo de contaminação somos nós mesmos, as pessoas. Não, mas eu não contamino. E aí a gente explica por quê? Porque tem 1 trilhão de bactérias na pele, 100 trilhões de bactérias no trato gastrointestinal, mexe com números, que a gente consegue fazer comprovações. Pega uma imagem de um ambiente bem sujo e outro de um ambiente bem limpo, pergunta, a área de produção dele parece mais com qual ambiente? Como que estava totalmente limpo? Como que estava totalmente sujo? Ou tem um pouco de cada? O que pode melhorar? Pede para eles participarem também da capacitação. A gente tem que falar dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Esses EPIs têm que ser o quê? O funcionário tem que comprar ou é a empresa? A empresa que comprou, mas a responsabilidade de cuidar é de quem? Explica um pouco como devem ser as instalações. O piso, ele tem que ser lavável, claro, impermeável. A parede, o teto, luminária. E ver também, até para você ter mais conhecimento, por exemplo, da luminária, na sua cidade, a vigilância sanitária libera lâmpada de LED sem proteção ou não? Ela tem que estar protegida, independente se ela é de LED ou não. Isso é bom você verificar, porque na RDC 216 não fala nada sobre isso, né? Até porque não tinha ainda lâmpada de LED. Então, agora que a gente tem aí um novo argumento, mas nem todo fiscal ele aceita. Então, a gente tem que ver de acordo com o decreto também municipal. Fala um pouco sobre as instalações. Então, nas instalações, com que frequência eu tenho que higienizar? O que seria uma água limpa, uma água contaminada, que pode contaminar os meus outros alimentos, ou o meu ambiente mesmo, né? A gente tem as pragas. Então, como é feito o controle de pragas? É só chamar a empresa que faz a desinsetização e resolver o problema ou não? O funcionário ele também tem que fazer a higienização, tem que ter a manutenção. Quando aparece uma praga de novo, que atitude aquele funcionário deve tomar? O lixo é uma questão bem ampla, né? Mas vamos falar resumidamente aqui.
A gente tem as lixeiras, que elas devem, todo mundo sabe que ela deve ser lavável, com pedal, com tampa, de preferência também cor clara, para a gente conseguir ver se está sendo higienizado sempre, com frequência. A gente sabe que essa higienização ela tem que ser diária. Está sendo diária a higienização? Explicar para eles por quê, porque senão ele vira um atrativo de pragas. Então, tudo que a gente explicar para o funcionário, tudo que a gente... Não adianta eu chegar e falar assim, olha, gente, a lixeira tem que ser lavada todos os dias. Quando eu viro as costas, eles não vão lavar naquele dia, ou enfim, só vão lavar porque me viram chegando, e aí não é funcional, não adianta. Agora, se eu explico, gente, ó, tem que lavar a lixeira todos os dias, porque senão a gente pode trazer pragas para dentro da área de produção. Imagina até você ir num restaurante que eles não fazem a higienização correta da lixeira diariamente, você pode estar comendo algum alimento que passou alguma praga por perto. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. É bom colocar eles nessa posição também. Explicar que a higiene do ambiente depende dele. Nem toda empresa tem o ASG, o Auxiliar de Serviços Gerais. Então, toda a equipe, ela trabalha com a parte de limpeza. A gente tem que pedir ao empresário um uniforme próprio para limpeza. E também que tem uma escala de horário para a gente não ter a contaminação química, que a higiene depende sim dos funcionários, pelo menos a manutenção ali da limpeza. E o ambiente ele tem que estar sempre limpo. Imagina o empresário que gasta horrores para conseguir ter uma área de produção adequada, legal, e simplesmente não consegue ter porque os funcionários destroem tudo, deixam tudo limpo, depois encarde, não sai mais. É super desagradável e a gente está lá para fazer essa diferença também. Explica a diferença de limpeza, desinfecção e higienização, interage, pergunta e você, o que você faria? E lógico, né, eu tenho escrito aqui de forma técnica o que é limpeza, desinfecção e higienização, mas fala, ó, limpeza, você usa o detergente em casa, você passa a esponja, desinfecção, você vai colocar uma água clorada, um álcool 70, e a higienização engloba as duas etapas. O que você acha que é mais certo? O que você acha que mata micro-organismo? A gente elimina ali a contaminação. Tem que ter realmente essa interação. Pelo menos eu acho muito interessante. Eles acabam se divertindo ali um pouco naquele momento que eles já estão cansados. Se for após o horário de trabalho e a capacitação, eles já estão super cansados. Então, é bom a gente realmente fazer coisas para eles acordarem. Prepara um café também. A gente tem que estar com eles do nosso lado. Explicar sobre o produto químico. Não adianta comprar o produto químico do Zé da Esquina que não tem o registro do Ministério da Saúde. Explicar por que tem que ter o registro do Ministério da Saúde. Explicar por que tem que ser autorizado. Explicar por que tem a diluição de forma correta. Tudo isso a gente precisa explicar para que eles entendam e realmente façam o que é pedido. Explicar a frequência recomendada. Com que frequência eu devo fazer a higienização? Com que frequência eu devo lavar o piso, parede, o refrigerador? Por que não é tudo com a mesma frequência? A gente consegue explicar ali. Banheiro e vestiário. A gente tem que explicar o quê? Não pode ser dentro da área de produção. Não pode ter contato nem com o estoque. É um ambiente com alto risco de contaminação. Então, a gente tem que diferenciar o local que é um vestiário, um banheiro de uma área de produção. E quando a gente sai desse ambiente, eu estou produzindo, precisei ir ao banheiro, quando eu saio, eu tenho que ter a higienização correta. E também não posso ir de avental, por exemplo, de luva, enfim, para o banheiro. Quando eu voltar, eu coloco de novo. Higiene de equipamentos e utensílios. Uma tabela de validade também dos alimentos é muito interessante, porque a gente consegue pegar a realidade da empresa novamente, vamos estudar a realidade daquele cliente e vamos estabelecer ali uma tabela onde facilita a vida deles. Então, lógico, não tem como eu colocar que o leite tem validade de 2 dias, sendo que nem todos os leites eles têm validade de 2 dias. Agora, se o meu cliente ele produz um camarão temperado, que ele já porciona para depois só grelhar ali na hora, ele vai ser com uma data fixa. A gente não vai ficar alterando aquela data. Então, a gente mostrar para eles folhagens, verduras e frutas, ter uma validade fixa, produtos de origem animal, produtos secos, açúcar, orégano, sal, farinha, sempre vai ter a mesma validade, muito provavelmente, né?
conservas enlatadas. Se a gente não consegue ter uma data fixa, por exemplo, a azeitona de um fabricante pode valer por 5 dias e do outro fabricante por 15. O ketchup de um vale por um mês, o outro por 2 meses. Então a gente não consegue padronizar essa identificação. Só se o meu cliente ele sempre compra do mesmo fabricante. Ah, o ketchup é sempre o X. Beleza, eu não vario entre o X e o Y. Se eu variar entre o X e o Y, não adianta eu colocar impressa na minha tabela tudo. Agora, se o meu cliente compra sempre o ketchup X, eu posso botar na minha tabela aquela validade que até ajuda o funcionário, que é difícil às vezes. A letra é muito miúda lá onde fala como deve ser a conservação e o tempo de validade. Então eu ajudo ele. O que eu gosto de fazer uma tabela é uma tabela com o alimento, outra coluna com a temperatura que deve ser armazenado e outra tabela com o tempo, né? Os dias ali. Temos que focar muito na higiene pessoal. É o tempo inteiro. Tem umas coisas que parecem um pouco óbvias, mas nem sempre são óbvias. Então a gente tem que falar sobre tomar banho todos os dias, o cabelo preso, não usar barba, unha curta, sem esmalte. Esmalte quer dizer até base, né? Então, assim, é zero esmalte, é unha curta, é sem barba, cabelo preso. O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos, não usar perfume, mas foque, não pode deixar de usar o desodorante. Então, o desodorante, para o bem da nação, ele deve ser usado, né? Imagina, o funcionário está na correria, num lugar quente, tudo que o corpo dele vai fazer, até porque isso é fisiológico, não tem como a gente mudar, ele vai transpirar. Agora, eu posso fazer aquilo não ser desagradável, né? Então eu consigo fazer com que o meu funcionário ele sempre use o desodorante, leva para a empresa, na hora do almoço reforça, mas o perfume realmente não dá. E você explica por quê. Explicar o passo a passo da higiene das mãos. Agora com o coronavírus, realmente é um assunto muito abordado e isso melhorou muito na nossa área, graças a Deus. Mas ainda assim é bom que você tenha figuras que mostram, ó, primeiro você vai umedecer a mão, depois você vai passar o sabonete, vai esfregar de tal maneira, entre os dedos, na unha, até o cotovelo, principalmente os homens que cai pelo do braço. Na hora de fechar a torneira, como é que eu vou fazer? Eu vou ver a realidade do meu cliente. Meu cliente ainda tem uma torneira que é manual ou é por pedal, eu vou ver ali a forma. O papel toalha, eu também tenho que ver se o papel toalha que o meu cliente está usando não é reciclado, porque aqui em Petrópolis a gente acha bastante ainda. Aquele papel toalha que ele não é tão branquinho, ali ele já te diz que ele com certeza ele não é virgem, então a gente tem que trocar ele. Hábitos comportamentais, tenho que explicar, não posso ficar tocando a mão no nariz, experimentando a comida com o dedo, ou com a colher e botar a colher de volta, não posso tossir e espirrar sobre a comida, não posso fumar, ficar conversando ali também na hora da manipulação, tem que lavar as mãos a todo momento, o uso do celular é o nosso pesadelo, né? Porque a gente mesmo, a gente já usa o celular o tempo inteiro. Então, quando a gente usa o celular o tempo inteiro, mas a gente tem a consciência e também tem um tempo mais livre do que o do funcionário que está ali, o manipulador que está ali na correria o tempo inteiro, a gente lembra de higienizar as mãos assim que pega o celular. Agora, pode ser que o manipulador ele não lembre dessa frequência ou não ache até necessário. Então, é bom a gente mostrar estudos ou fotos de como o celular é um grande meio de contaminação, como ele tira a atenção, aí pode deixar o alimento queimar, ou então ele mesmo pode se queimar por falta de atenção. Não pode ter rádio na área de produção, né? Nada que remete ali uma música, uma agitação deles, mexer com dinheiro. E também, se você tiver disponível, dá para o seu cliente uma listagem, não bem uma listagem, um cartaz, onde a gente fala ali quais são as regras de visitante. E além do manipulador ele não poder, ele ter que seguir várias regras, o visitante também tem. Ah, então o visitante é aquele meu cliente que quer conhecer a cozinha? Também. Mas se o seu gerente entra direto na cozinha, ele é um visitante.
O proprietário entra direto na área de manipulação, ele é um visitante, ele precisa seguir as regras igual os manipuladores. Nós, como consultores de alimentos, também devemos seguir as regras. Cuidado com a saúde do manipulador. Anualmente deve ser feito o exame preventivo. Você vai ver, de acordo com o teu estado, a tua cidade, quais seriam esses exames preventivos e anuais que têm que ser feitos. Tem que ter uma boa seleção também dos fornecedores. Então, eu tenho que escolher os fornecedores de uma forma onde não entre já na minha área de produção um alimento contaminado. Então, esse fornecedor ele tem que ser de confiança. Quando chega a compra, eu tenho que verificar a validade, integridade do alimento, temperatura, o entregador, o caminhão que fez a entrega. Tudo isso a gente tem que verificar e orientar o estoquista, o funcionário que recebe esses alimentos. A forma como devo armazenar esses alimentos também tem que ser abordada. Qual prioridade quando chega um alimento congelado, refrigerado em temperatura ambiente? Como que eu devo ali equilibrar, da ordem de prioridade, na verdade? A gente tem que falar sobre o procedimento que eu prefiro chamar de PVPS, o primeiro que vence, o primeiro que sai, e ensinar o manipulador como ele deve fazer essa organização. E explicar a importância, vai te dar menos trabalho do que você ter que ficar procurando ali validade por validade. Explicar a temperatura, que temperatura de refrigeração, de congelamento, de banho-maria, de cocção. Como deve ser feito o descongelamento, né? Porque aquele descongelamento caseiro que tira 10 quilos de peito de frango para descongelar na hora, que deixa ali na água, esse a gente sabe que não é da forma correta. Quando a gente já explicou lá atrás, falando do micro-organismo, como ele age em temperatura ambiente, eles já começaram a entender. Mas então, se na correria eu tiver que descongelar, como eu devo fazer? Aí você explica que tem como ser pelo micro-ondas, forno de confecção, tira na véspera ou 2 dias antes e põe na geladeira para descongelar dentro da refrigeração. A gente tem que sempre falar, lave as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipulá-los. Tem que lavar os utensílios antes de colocar novos alimentos. Como deve ser feita a higienização de hortaliças, frutas e verduras. Armazenamento após a manipulação. Como eu devo identificar. Esses dias a gente fez um post falando de identificação de alimentos. Qualquer coisa, dá um pulinho lá no Instagram para ver. E a gente explica que tem 2 tipos de identificação. A gente tem a identificação onde a gente ainda tem a embalagem do fornecedor e a gente tem a identificação quando a gente já descartou a embalagem do fornecedor. Então tem que colocar o lote, quando a gente descarta a embalagem do fornecedor, a gente tem que colocar qual é a validade que estava na embalagem, qual o nome do produto, qual o lote, e aí sim colocar a nossa validade. Então tem várias informações que a gente precisa colocar. Na RDC 216, eles exigem para um alimento que a gente manipulou, que é obrigatório a gente colocar o nome do produto, a data de abertura e a data de validade. O ideal é que você também coloque o nome do responsável que manipulou aquele alimento, mas não chega a ser um item obrigatório. Explicar quando for um restaurante que é buffet, quanto tempo o alimento pode ficar no banho-maria ou, enfim, né, fora ali de cocção, só mantendo a temperatura quente, a quantos graus. Quando é uma salada ou uma sobremesa, quanto tempo, quantos graus, porque isso muda. Um é quente, aqui a gente coloca 6 horas para o banho-maria, né? Já quando é salada, são 2 horas sob refrigeração, então muda o tempo, muda a temperatura. O que seria sobra? O que seria resto? Quando sobra alguma coisa, que é diferente de resto é aquilo que vai ter no prato do cliente, a gente não tem como reaproveitar. Mas o que sobra, que está ainda dentro da minha panela, sobrou arroz, como que eu devo fazer para refrigerar ele? Por quanto tempo ele vai durar? Então, assim, a gente tem muitas coisas para falar na capacitação, é bem amplo o assunto. O ideal é que nesse tempo você você faça abordagens com vídeos, com figuras, que você peça a interação deles,
que você tenha uma pausa de 15 minutinhos para um café, ou então divida em vários dias de 15, 20 minutos a capacitação, fica mais funcional ainda, eles absorvem bem mais, mas se for uma empresa que é difícil parar para poder fazer isso, que você faça então anualmente, mas que seja feita anualmente para a gente não ficar sem. Porque é obrigatório pela vigilância sanitária, esses funcionários têm que estar atualizados. Igual agora que teve sobre o coronavírus, a gente faz de novo uma capacitação voltada só para o coronavírus, mas a gente aborda muito o que já foi abordado. Então é isso, gente. Muito obrigada e uma boa semana. E vamos nessa. Se você gostou, compartilha esse vídeo aí.